não, estava falando então, que não só as partes, homem e mulher, mas todas as pessoas vão ter direito à equiparação salarial, seja homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, qualquer relação. O que eu falei das convenções aqui foi só um exemplo de que acontece mais comumente, né? Mulher sendo afastada do direito a ter uma remuneração ou um cargo idêntico ao do colega de trabalho. Mas a equiparação salarial é um instituto que se aplica a todas as relações, tá certo? Não é uma diferença entre homem e mulher, não. Todos têm direito a receber a mesma remuneração se cumprirem os requisitos que a lei impõe. Tudo bem? Já falei então sobre os requisitos da equiparação. Desculpa, já falei então sobre a introdução e agora falaremos sobre os requisitos da equiparação. Eu peço uma leitura atenta do artigo 461 da CLT, com aquela regrinha que eu sempre explico, que é a seguinte. Vou mostrar que tem ar-condicionado. Olha, vocês vão marcar de amarelo que foi exceção, vocês vão marcar com outra cor que for número, vai marcar com outra cor que foi importante aqui, certo? Marcar as cores aqui. Então, na minha apostila, eu posso pegar minha apostila aqui, eu vou ler o artigo 461 com vocês aqui, só para vocês entenderem o que eu marcaria aqui no artigo 461 da CLT. Então, vamos lá. Ó. Começa assim, ó, sendo idêntica a função, certo? Então, a função tem que ser a mesma. A função, meus amigos, ela se identifica por ser um conjunto de tarefas. Então, as tarefas elas devem ser idênticas à de qualquer outro trabalhador. Então, se eu sou secretária, a minha função qual que seria? Chegar, abrir o escritório, anotar a agenda, fazer o retorno para os clientes, fazer a abertura do caixa e fechar o caixa. A secretária ela tem as mesmas funções? Sim. Ainda que as funções não sejam totalmente iguais, elas podem ser funções que se assemelham, que se identificam por algum ponto de conexão. Então, as duas secretárias, uma abre o caixa e a outra, ao invés de abrir e fechar o caixa, porque tem melhor relação com a contabilidade, ela simplesmente fica responsável por passar o pano ao fechar lá o escritório. Olha, nesse ponto aqui, ó, existe conexão, elas têm a mesma identidade, o mesmo ponto de conexão. Não é porque uma tarefa de uma seja um pouco diferente da outra, não. O caso é, se ela receber mais, porque ela tem maior responsabilidade de fechar um caixa de, sei lá, 10 mil reais por dia, aí sim eu posso dizer que ela merecia receber mais porque a responsabilidade dela era maior, que a função dela era diferente, tá? Mas quando eu falar em função, vocês têm que entender, olha, a função é um conjunto de tarefas, e a maioria dessas tarefas elas devem se identificar, tá certo? Identificar. E para se identificar, eu tenho que buscar todos os requisitos que a lei impõe. Então vejamos, ó, eu marcaria aqui verde, amarelo só para exceção, verde eu colocaria aqui, ó, sendo, que são os requisitos, né? Idêntica a função, igual valor, todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, mesmo estabelecimento, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Olha só, o artigo 461 ele traz algumas diferenças que devem descobrir. Primeiramente, o caput do artigo 461 ele traz, então, os elementos que eu vou identificar a equiparação salarial em favor do empregado. Então, vai ser idêntica função, igual trabalho, mesmo empregador e mesmo estabelecimento. Isso aqui eu marquei de verde, tá certo? Eu marquei de verde, poderia marcar de qualquer cor que não fosse amarelo. Então, eu marquei de verde aqui, ó, idêntica função, igual valor, mesmo empregador e mesmo estabelecimento. Eu marquei 4 pequenas frases. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial. São as frases que eu marquei aqui. Tudo bem? E aí vem assim, ó, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Eu marcaria sexo, etnia, nacionalidade ou idade com uma cor diferente. Então eu poderia aqui muito bem fazer o seguinte, ó, eu poderia sublinhar
Por quê? Por que eu poderia sublinhar? Porque no final desses aqui, no final do artigo, eu não tenho mais os elementos que vão criar a equiparação salarial. Eu já tenho quais são os tipos de elementos que vão identificar uma discriminação. Então aqui tem sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Viu como é que o estudo ele tem que ser de forma pensada, tem que ser de forma cautelosa? Então, no artigo 461, se eu lhe perguntasse, olha, quais são os elementos que identificam a equiparação salarial? Você falaria quais são? Idêntica função, igual valor, mesmo empregador e mesmo estabelecimento. Se eu falasse quais são os elementos que identificam a discriminação no artigo 461, aí você tem sexo, nacionalidade, etnia nacionalidade ou idade, tá bom? E aqui, eu trago o mnemônico que eu sempre falo para o pessoal fazer, tá certo? Oi, gordo aqui, vocês em mim, olha aqui, passou, que meu Deus é maior. E aí é o seguinte, olha, como é que eu gravaria essa diferença aqui dos dois elementos? Então eu coloquei no final aqui, eu coloquei Inês, eu escrevi Inês. Inês, o que significa Inês? Sexo, etnia, nacionalidade e idade. Aqui não fala, por exemplo, em indígena, aqui não fala, por exemplo, em deficiente. Entenderam? Então, na prova do AB, na prova de professor, na prova de concurso, na vida prática, vocês têm que saber fazer essa distinção. Então, nesse artigo 461, nós temos dois elementos. O primeiro, a primeira frase que vai até empresarial. Nós temos os elementos da equiparação salarial, tudo bem? Os 4 que eu identifiquei de verde. E, a partir de empresarial, nós temos outros 4 elementos que identificam a discriminação, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Você pode ler esse artigo 10 vezes. Mas se eu colocar essa palavra ali, sexo, etnia, nacionalidade ou indígena ou idade, você erraria. Sabe por quê? Porque você ainda não se preparou para entender o artigo, o conteúdo do artigo e a forma do artigo. Tudo bem? Então, a questão do AB, ela cobra a forma, não apenas o conteúdo. Então, nesse caso aqui do CAPT, fica bem fácil identificar depois que esse brilhante professor ensinou. Obrigado de nada. E aí é o seguinte, olha, nesse CAPT, nós temos aqui o ônus de prova também. E como é que seria esse ônus de prova? O ônus de prova em relação ao empregado. Tomem cuidado, viu? Eu vou finalizar a aula nesse CAPT aqui. O artigo 461, esses 4 elementos que eu falei, que caracterizam a equiparação salarial, esses 4 elementos, quem tem que provar é o empregado. Então, na petição inicial, que o empregado busca a equiparação salarial, ele tem que pedir, ele tem que demonstrar que a função era idêntica, que tinha igual valor, que era o mesmo empregador e no mesmo estabelecimento. Na minha petição inicial de equiparação salarial, o ônus de prova do empregado, é só isso. Tudo que consta no parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, já é ônus de prova do empregador. Então, CAPT, vocês podem colocar aí, os elementos, olha como é que ficou aqui no meu, não sei se dá para ver, ficar ao contrário, né? Mas tudo bem, olha aqui. De verde, os elementos aqui, esses elementos de verde estão para o ônus de prova do empregado, tá bom? Tudo que vier embaixo aqui será ônus de prova do empregador. Como é que é a prática? Na prática, na minha petição inicial, eu tenho que fazer a prova de que havia idêntica função, igual valor, mesmo empregador e mesmo estabelecimento. Para quem está se perguntando aí, papai aqui adivinha os pensamentos, viu? O igual valor, o conceito de igual valor vai vir nos parágrafos posteriores, tá certo? Então, essa aula de equiparação salarial dividi em 3 partes, porque meu celular estava carregado, não estava conseguindo gravar. Então tem parte 1, parte 2, parte 3 para essa semana. Semana que vem nós finalizaremos as aulas de equiparação salarial. Tá certo?
Beijo, me liga.